Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Hoje a gente está começando mais uma semana com o nosso tradicional bate-papo de toda segunda-feira. Em primeiro lugar, eu quero pedir que vocês me sigam nas redes sociais, meu Instagram, o Júlio vai colocar depois, e também quero que me sigam, né, como eu já falei. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito bacana, muito importante aqui na região do Alto Tietê. Ela é a presidente da Associação Comercial aqui da região. Eu vou pedir para que ela se apresente a todos vocês. Fádula. Olá. Oi a todos, muito obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade de falar do trabalho da Associação Comercial, quanto presidente da Associação Comercial, e eu, quanto empresária, e há anos, que já faz mais de 30 anos que eu participo da Associação de Mogi das Cruzes, principalmente, e eu tenho um cargo junto à Federação da Associação Comercial do Estado de São Paulo e também do Conselho Nacional, através da Mulher Empresária. Ah, que bacana. E vamos começar conversando já. Qual que é a importância da mulher na política hoje? Bom, primeiramente, eu acho que nós temos que aculturar as pessoas para que elas entendam que a política é importante. E aquela fala de que eu não gosto de política, isso já não existe mais. A política, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A política é importante e a política está presente nas pequenas coisas. Por exemplo, a partir do momento que uma mãe de família, uma dona de casa, ela pleiteia uma vaga para o filho numa creche, na escola. Isso é fazer política. Quando um empresário precisa, um comerciante solicita para uma associação comercial, através da associação, solicitar para o poder público uma lombada para reduzir o impacto da velocidade dos carros. Isso é fazer política. Então, nós estamos o tempo todo fazendo política, na verdade. A política ela é importante, principalmente porque isso nos dá poder, principalmente para a mulher, porque ela ficou alijada há muito tempo de tomada de decisões. A mulher ela passou a votar nos anos 70, praticamente, né? Cartão de crédito foi em 74, se não me engano, que a mulher passou a ter o direito de ter um cartão de crédito. Dos anos 30, a mulher não podia votar, e se votasse com permissão do marido. Então, é importante conhecer a política, conhecer a sociedade, conhecer quem está no cargo do executivo, do legislativo. É muito importante. Por quê? Para a mulher poder se fortalecer cada vez mais nas suas decisões diárias. Quanto para a mulher, quanto uma empresária, quanto pessoa física, mas quanto esposa, quanto cidadã. Então, é muito importante. E eu acredito que cada vez mais, até por conta da informação, né, dos meios de hoje, é muito fácil você ter as informações chegam de forma muito mais rápida para nós. Né? Eu acredito que a mulher ela está cada vez mais, sim, se apoderando do seu papel de cidadã e também conhecendo a importância de fazer parte da política. E a mulher passou a gostar da política. Eu sou partidária, faço parte de um partido político e eu vejo que cada vez mais a mulher, se ela não quer um cargo eletivo, ela quer pelo menos participar. Ela sabe que é importante ter a sua voz ouvida, é importante votar. Então, eu acho muito bom. Nós estamos num mundo onde cada vez mais a mulher está entendendo esse papel e faz questão de exercer o papel de cidadã, de mulher, de mãe, de esposa, de empresária, todos aqueles os papéis que a nós nos pertencem. E me fala uma coisa, hoje a senhora está presidente da Associação Comercial. Como que é estar presidente de uma associação e qual é exatamente a função da senhora nesse cargo? Bom, a presidente da associação é o cargo hoje mais importante da associação comercial. Só não é mais importante que o próprio associado, que é a pessoa realmente mais importante, porque é dele que é o sustento e a manutenção de uma associação comercial. É um papel extremamente importante porque as decisões, a associação comercial, haja vista da Associação de Mogi, nós sempre tivemos um papel muito importante junto ao poder público da nossa cidade, haja vista que nós tivemos 2 ex-prefeitos que foram ex-presidentes da Associação Comercial. Legal. Marcos Melo e o Marco Aurélio Bertaioli, hoje
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, isso é muito importante. Por quê? Você vai ter benesses? Sim. Quais são as benesses que uma associação comercial tem? Você poder articular junto ao poder público com mais facilidade, você poder falar com esse ator que é o prefeito, que é o chefe de gabinete, enfim, para quê? Para buscar recursos para a própria cidade, recursos quanto estrutura física, não só recursos financeiros, porque recurso financeiro é o contrário, nós, quanto empresário, que damos o recurso financeiro para a prefeitura através da nossa venda, dos nossos impostos, enfim. Mas é importante essa interlocução de um presidente de ação comercial e sua diretoria junto ao poder público, junto à vereança, porque nossa voz tem que ser ouvida. O que o empresário quer? Ele quer redução de impostos, ele quer melhoria em infraestrutura, perto da sua loja, da sua casa, para o cidadão. Tudo isso é fazer política. Então, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes exerce papel e eu não fico inibida de dizer que é um excelente papel. A Associação Comercial tem 103 anos de existência, é uma das 5 mais antigas do Brasil. A Associação de Mogi das Cruzes está entre as 10 maiores do estado de São Paulo. Tem uma força política, assim, muito grande. Por quê? Porque ela representa o comércio. São 11 mil comércios na cidade de Mogi das Cruzes. Legal. E me fala uma coisa. Hoje, nós temos uma... Eu estava até conversando esses dias com o Dr. Ângelo Pasquini. Ele é um advogado tributarista, dono de um escritório. E a gente tem uma carga tributária de 34%. Já o trabalhador, a maioria... 60% ganha em torno de R$3.000. Então, a gente tem uma carga tributária alta, que sufoca o empresário, e a gente tem uma população com uma renda baixa. Como que o empresário vai fazer para conseguir passar por isso? Porque, de um lado, é muito imposto, do outro lado, a população tem uma baixa renda, em torno de R$3.000. Como que a gente equaliza isso? Bom, não equaliza. O empresário ele vai vender, ele quer vender, não importa se a população ganha 3 mil, 5 mil, 1.000, ele vai vender, porque o produto dele é X. A questão é que ele não sobrevive esse mercado por conta dos altos impostos. Então, o problema está no governo federal, onde as contas públicas elas não se equalizam. A reforma, a principal e a mais importante reforma tem que ser a administrativa. E, lamentavelmente, independente do partido que está no poder, ele não vai abrir mão de receita, não vai abrir mão de cargos para cargos comissionados, de cargo. Então, assim, primeiramente, o governo tem que enxugar a sua máquina. Enxugando a sua máquina, com certeza, ele tem mais condições de ter um aumento do salário, dar condições para a população e condições, inclusive, de educação, de saúde, de fomentar o que nós precisamos, na verdade, eu volto a dizer, é que sempre tudo começa pela cultura, tudo começa pela informação. É a população menos privilegiada entender que não basta um X que ele recebe no mês. Ele precisa ter os filhos indo para uma escola, os filhos escolarizados, e não ficar dependendo 40, 50, 60 anos do Estado. E isso é o que ocorre desde Getúlio Vargas. Nós precisamos de uma população empreendedora, aonde eu quero que meu filho não fique dependendo do Estado, mas que ele, meu filho, meu marido, eu quero condições de trabalho. Essa é a questão. Então, tudo não passa pelos impostos, passa por uma revolução de uma mudança administrativa. E, lamentavelmente, eu acredito que, pelo menos eu acho que eu viva, não vou ver isso de nenhum governo. Então, enquanto nós não tivermos, é como se fosse nós, quanto empresário, eu preciso enxugar a minha máquina. Então, vamos lá, eu preciso de 3 secretárias, essas 3 secretárias, 2 secretárias fazem trabalho de 3, ou talvez eu precise até 4, não sei, mas eu preciso reduzir os meus custos para poder criar novas oportunidades de trabalho, de crescimento, enxugar. Como eu não consigo reduzir os meus impostos, porque, primeiramente, nós temos que ser legalistas, imposto tem que ser pago, ponto. Sim. Porque se eu não pagamos impostos, minhas taxas, eu não consigo crescer. Então,
o mercado do empreendedorismo, o mercado de trabalho, temos que pagar o nosso imposto. O que nós precisamos é que os impostos que são pagos para o governo municipal, estadual e federal, eles sejam aplicados de forma inteligente, o que, lamentavelmente, acredito que não seja. A senhora falou essa coisa agora do trabalhador, das pessoas de baixa renda, me lembrou o que a senhora falou no começo, da questão da política. Porque se a pessoa não tem essa consciência de que ela não deve ficar a vida inteira debaixo de um programa, ela vai buscar alternativas para sair daquilo e ganhar mais dinheiro, inclusive. Sim. Prosperar, crescer. E aí é que volta na questão política, né? Porque, poxa, ela precisa entender... É uma visão minha, tá? Uhum. Que, assim, não é o Estado que me serve, me dando... programas e etc, etc. É eu quem devo servir o Estado. E como que eu vou servir o Estado melhor? Pagando meu imposto, ok, estudando, me tornando uma pessoa melhor, gerando renda e empregando cada vez mais pessoas. Exatamente. Então, tudo isso é política. Então, tem um monte de gente acomodada. É muito fácil eu estar recebendo. Não, eu tenho que pensar no futuro. Eu quero o melhor para o meu país, o melhor para o meu bairro. Mas se alagou, então vou ligar lá para o vereador. Se ficar na mão do vereador, você não tem que ficar na mão de vereador, na mão de prefeito, na mão de presidente. Você, cidadão, é importante para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país. Eu quero muito mais do que receber X no mês. Eu quero comprar carros novos, eu quero que meu filho vá estudar fora do país, eu quero que meu filho faça MBA, quero que a minha filha seja uma grande empreendedora. Eu quero muito mais do que isso. Então, ok, eu vou aceitar essa ajuda por um tempo X, mas eu quero melhorias, eu não quero essa vida inteira ficar recebendo esmola, porque para mim é esmola. Sim. E, de novo, voltando no começo que a senhora falou uma coisa muito importante agora, que é aquela coisa do vereador. Então, as pessoas, e tem essa cultura no Brasil, que não é de hoje, que tudo, eu tenho um vereador, eu tenho o prefeito que eu ligo, eu tenho o vereador que me acolhe. Só que você não cresce, porque assim, você está na mão de uma pessoa. Você tem que pensar que é o vereador que tem que ligar para o cidadão. Exato. É o vereador que tem que ir atrás de você, porque teu voto é importante. Mas é importante porque você é uma pessoa importante. Exato. E não teu voto é trocado por um valor X. Não. É importante. E se as pessoas tivessem de como ela é importante, o voto dela é importante, o mundo mudaria. E como que a gente muda essa cultura? Com educação. Com leitura, com conversar com o outro, conversar com o vizinho, ouvir o outro e selecionar o que você vê no Instagram, no Facebook, ler um jornal digital e destrinchar a sua leitura e não acreditar tudo naquilo que você lê. Assistir programas diversificados, você começa a formar a sua opinião, você começa a ter um entendimento do mundo melhor. Né? Uhum. E entender de uma guerra que acontece em Gaza, por que é a guerra em Gaza, entre Israel e Gaza, por que nós temos uma guerra na Ucrânia, o que acontece com os países asiáticos, o que acontece com os países africanos, que também tem... Então, é começar a entender disso e se importar, porque faz parte do teu mundo. Puxa, mas o que uma guerra lá na Ucrânia tem a ver com o Brasil? Tem a ver com o Brasil, com os grãos que nós compramos de um outro país, ele não vem para o país, então os grãos aqui vão ficar muito mais caros para você. Isso vai influenciar na tua cesta básica. Daí porque e aí vai indo. Tudo é política. Sim, e é importante isso que a senhora está falando. Infelizmente, a maior parte das pessoas não tem essa cultura. Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa, olha, mas tem uma guerra aqui, está acontecendo isso, a pessoa vira, não é aqui. É lá do outro lado do mundo, não é um problema meu. Mas você sabe como é que a gente pode fazer isso? Cada um, você, eu, cada uma de vocês que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo, é você conversar com quem está do seu lado. Com o irmão, com um funcionário teu, com o vizinho. Ele fala, bom, mas a Ucrânia não tem nada a ver. Tem sim, você começa a explicar. Sabe por que é importante? Porque influencia. Aí você começa a falar, as pessoas começam a ter esse entendimento. Então, é obrigação nossa, daquelas pessoas que são mais informadas, escolarizadas, de passar a informação para o outro. Eu sou professora, fui professora, né? Agora não. Uma vez professora, sempre professora. E
faz palestra nisso, a gente procura sempre passar essa informação, né? Tem que ser bem didático, explicar para a pessoa, olha, realmente o que acontece no Haiti hoje é muito perigoso, porque essa revolução pode passar para os países ao momento da miséria, e aí vai indo, você vai ter toda uma explicação. Então, tudo é política, tudo tem a ver com nós estamos no mundo globalizado, não tem mais aquela questão de viver no nosso nicho, no nosso espaço só Brasil. Tudo está ligado aos outros países e é, sim, muito bom entender do mundo. Sabe, só mudando um pouquinho o foco, voltando agora para a questão nossa, né, do empresário, teve uma vez que eu ia com uma amiga minha lá em São Paulo, numa cafeteria, nos Jardins, e era uma experiência muito gostosa. Geralmente, quando nós vamos a uma cafeteria, a um bar, algum lugar qualquer, você pede um chocolate. Como que vem o chocolate? Vem a xícara e vem aquela colherzinha de metal para você mexer o chocolate. Pois bem, infelizmente fechou. Era na Cristalo, da Oscar Freire. Cristalo, é. Fechou esses dias. Me parece que vai mudar, viu? Naquele espaço da Cristalo, que também eu gosto muito de ir lá. Me parece que foi construído um prédio e está sendo construído um outro edifício, meio que uma galeria. Eu entendi que a Cristalo ia para esse outro espaço. Bom, vou procurar ver, porque eu gostava de ir lá. E sabe uma coisa que aconteceu uma vez que eu fui lá? Uma experiência assim, eu nunca esqueci disso. Eu e uma amiga minha, a gente chegou lá, tava um gelo na rua. Pediu um chocolate. Veio o chocolate que a gente está acostumado, só que veio uma colherzinha em vez de ser de metal, era uma colher de chocolate. E conforme você ia mexendo o chocolate que estava quente, aquele chocolate da colher ele ia derretendo. E aí, fora isso, você tem... Aí, como eu já estava nessa experiência, eu falei assim, bom, agora que eu tô aqui, eu quero ver tudo. Pedi um café. Aí tem aquela coisa do café, da bolacha, da água, não sei o que. Eles serviam café água numa jarra de vidro, com várias folhas dentro, aquela água com sabor. E se tornava uma experiência, você começava a ir lá, porque assim, para tomar um café, igual, nós estamos aqui conversando, se a gente quiser tomar um café, a gente atravessa a rua, vai no bar, toma um café na padaria, toma um café em qualquer lugar. É a experiência que faz o diferencial. E isso me marcou muito, e eu não esqueço nunca disso. E como que o empresário hoje pode trabalhar essas... Porque assim, é uma coisa pequena, né? Porque se você for pensar... em vez de você dar água, pegar escondido... São as novas... Hoje se fala muito em experiência e conceito. São duas palavras boas. Então, vamos falar de empreendedorismo, que é praticamente a minha área, né? Que é a minha área. E eu fiquei apaixonado pelo lugar, porque o pessoal andava no salão com aquela jarra, e se gente... Sabe? Então, é o que você disse. Qual é a diferença de um café da padaria A, da padaria B, da padaria C? São vários. Né? Às vezes você toma o mesmo café e o sabor, que bacana, eu gostei. Mas o que diferencia que a padaria A ela tenha mais clientes que a padaria B? Eu nem vou citar o nome, não sei se é permitido citar o nome, mas nós temos uma padaria linda lá em Suzano, que faz maior sucesso, que eu conheço, conheço Mogiano e eu vou, sempre que estou perto, estou na cidade, eu vou na padaria. Porque ela mudou completamente o conceito de padaria. As pessoas, inclusive para quem estudou sociologia, dizem que as pessoas vão para um curso de inglês, eu tinha escola de inglês, eu sou minha vida empresarial assim, as pessoas vão para um curso de inglês, vão para uma academia, elas vão para a padaria, elas não vão para a padaria para tomar café, não vão para o curso de inglês para estudar inglês, elas não vão para a academia para usar, elas vão para serem vistas, elas vão para serem acolhidas. É a questão da convivência do ser humano, é o social. Então, quantas padarias tem? X padarias. Quantas academias? Z academias. Mas por que eu vou nessa e não vou na outra? Porque alguma coisa me impactou. E o que impacta é a experiência, é o que você fez. Fui tomar um café, mas a colherzinha já é o próprio chocolate. O formato, inclusive, tem a padarias que oferece o formato do café é num pires em forma de coração. Puxa vida, o café é o mesmo, é o café ali que é saborosíssimo, o valor é mesmo, mas por que eu vou em tal lugar ou outro não? É o aconchego. É a decoração, é a acolhida, é a recepção, é aquela coisa de... Então, eu me sinto bem-vinda.
Eu amo café. Ai, muito obrigada, cheguei aqui, já me ofereceram café, sou movida a café. E eu paro, em um momento, vou até tal lugar para tomar um café. É pelo café? Não. É pelo lazer, pelo momento, seu momento onde você está, é o teu momento consigo mesmo. Aqui eu vou te dizer, então, uma outra experiência. Normalmente, quando eu presto uma consultoria, ou principalmente em palestra, eu falo para todos em relação ao atendimento ao cliente. Quando o teu cliente, quantas vezes você está olhando uma vitrine, principalmente de óculos ou de joia, mas você está olhando uma joalheria. Estou olhando a joalheria, aí de repente sai a vendedora lá da loja, ou loja de óculos, e ela te cata, literalmente ela te caça do lado de fora. Para mim, é a mesma coisa que dizer, não entre na minha... Eu não entro, não vou. Isso acontece muito no shopping. Isso é extremamente deselegante. Você quebrou a magia do momento. Por quê? Quando o cliente, ou potencial cliente, no caso ainda ele é um consumidor, porque ele entrou no shopping. Ele ainda não é teu cliente, porque ele entrou na loja e não consumiu. Quando ele está olhando a vitrine, ele está pensando, bom, a que vitrine linda, que anel bonito, eu gostei do seu anel. R$900. Será que eu tenho R$900? Gostei. É parcelado? Vou comprar. Como é que eu posso usar o anel? Então, a pessoa está pensando em como vai consumir ou comprar. Então, é um momento da pessoa consigo própria. Quando vem o atendente, ele quebra essa magia. Então, não aborde a pessoa se não entrou na tua loja. Uhum. Isso, eu não sei qual foi o consultor que falou, vai lá e caça. Isso não faça, você perde cliente. Isso inibe a pessoa. Então, é o momento da própria pessoa. Quando hoje, vocês observaram que alguns anos, né, não hoje, mas alguns anos, as grandes lojas como C&A, a Renner, não tem muitas pessoas atendendo. Por questão de redução, com certeza, redução de mão de obra e custo. Reduz o custo. E mesmo porque a experiência é outra. Sim. Então, aí vai um truque. O cliente, quando entra numa loja grande, se o atendente quiser abordar, espere dar 10 passos. Porque nesse meio, por que os 10 passos? Porque esse cliente já passou por uma outra loja, uma outra vitrine, na mente dele, ele tem na mente dele a vitrine da loja anterior, o tempo que ele sai da outra loja e vai para essa, são os 10 segundos que ele limpa a mente, ele está aberto para nova compra. Uhum. Quando é um espaço pequeno, você conta até 5, a metade, para depois abordar. Qual é hoje o que eu considero a abordagem numa loja, a melhor abordagem? Você se aproxima para o cliente, olá, meu nome é Fado, você mostra o crachá, meu nome, por exemplo, é um nome difícil, né? Olá, eu sou a Thelma, olá, Thelma. Porque quem é visual, ele vai olhar para o crachá e vai gravar o nome. Quem é auditivo, você está falando o nome, Thelma, Fado, Márcia, e você se afasta, nunca dê as costas, você dá 2, 3 passos e fica atento ao movimento do cliente. Essa é a melhor abordagem de vendas hoje. Né? Então, as pessoas como Cristal, as empresas como Cristal, elas estão antenadas que o comportamento do consumidor mudou. Hoje ele é uma outra. Primeiro que ela é mais decidida, ela sabe o que quer. Sim. Né? Agora, pelo amor de Deus, vou aproveitar o dinheiro do seu programa, mude a questão. Posso te ajudar? Não use mais essa expressão. Não use mais. Eu já não sou nem delicada. Eu entro na loja, posso te ajudar? Eu falo, acabei de entrar. Ainda não. Né? E aí, normalmente, qual é a resposta? Estou só olhando. Então, não aborde dessa forma. Deixa o cliente à vontade, porque quanto mais à vontade ele fica, mais ele vai. É óbvio que em um determinado momento você se aproxima, a pessoa tocou numa blusa, essa blusa é linda, combina com tal coisa. E aí você começa a fazer uma aproximação com a pessoa. E muitas vezes o cliente ele está realmente só fazendo uma busca, uma pesquisa de preço. Ele naquele momento, ou naquele dia, ele não vai comprar, mas ele pode voltar aí num dia. Se foi muito bem atendido, se ele ficou bem acolhido, e preste atenção. Porque por várias vezes eu entro nas lojas e todo mundo pendurado no bendito celular. Ninguém mais presta atenção no cliente. Está lá pendurado no celular. Sim, perde a venda. Perde a venda. Então, essa questão aí do chocolate, do frio, você vê que tudo foi propício. É o chocolate, o arzinho quente dentro da loja, a cadeira confortável, os doces, os salgados muito bem expostos, porque você toma um chocolate, mas de repente, se você, quando a vitrine é bem exposta, isso estimula o consumo. Sim. Tudo isso é venda. Sim.
E é isso que a senhora falou. E a senhora falando agora me lembrou de um outro lugar que tem lá em São Paulo, uma padaria em Pinheiros. E Fada, você vai lá. Eu gosto de ir lá. Não é a Deone? Porque assim, não, é uma próxima da Deola. Você desce a rua Pio 11, lá embaixo você vira direita. Eu vou lembrar o nome dela e te falo aí depois. Me fala pra gente ir lá consumir. Você vai naquela padaria à noite, é a coisa mais bonita do mundo. Porque assim, é num predinho. Você entra, teu carro fica lá embaixo, pega um elevador ou sobe as escadas. Você vai lá no último andar, tem uma área externa que é aberta. Então você senta num sofás extremamente aconchegantes e fica olhando pro céu, fica olhando para tudo. Você fala, gente, que lugar é esse? Pode me indicar que eu vou lá, que eu vou consumir, porque eu não lembro realmente do local. A senhora vai local. gostar o dia que a senhora for lá. Ah, e outra coisa, a senhora falou uma coisa muito importante. Queria que a senhora falasse para nós qual que é a diferença entre cliente e consumidor. Tá, o cliente é aquele que que ele já efetuou uma compra. Ele já se tornou um cliente teu. Ele já efetuou uma compra. O consumidor é a pessoa em potencial. Eu ainda não comprei, mas eu sou um consumidor em potencial. Eu posso entrar na sua loja e comprar. O consumidor, ele consome um produto ou um serviço. No shopping, a partir do momento que eu estou no corredor, eu sou a consumidora. Porque com certeza eu vou comprar. Pode ser da tua loja, pode ser da padaria, pode ser do bar. Então, eu vou consumir. Eu sou uma consumidora porque eu posso vir a consumir. O cliente é aquele que, pelo menos, já executou uma compra sua. Ah, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que foi o desempenho do comércio local esse ano, nos últimos 6 meses? Nós ainda, o comércio mogiano não voltou, infelizmente, aos áureos de 2019, né, que a Covid começou em 2020, então até o Natal de 2019 o comércio local ele era pujante. E aí, obviamente, por questão da Covid, nós tivemos uma queda monumental na venda, muitas empresas fecharam, outras reduziram, quem tinha 5 lojas com 3, quem alugava um valor de 10 mil foi para uma loja de 5 mil, que o aluguel de 5 mil foi para aquela de 2 mil, outros fecharam a porta, foram para suas casas ou residência, outros foram para o e-commerce. Então, nós paulativamente, desde o ano passado, 2023, estamos recuperando. Quando falo nós, eu falo comércio em geral, sim, comércio mogiano, né? E uso até falar do Alto Tietê. Mas, porém, no ano passado, em 2023, nós tivemos um novo governo. Isso, como todo ano, independente do governo, gera expectativas, os juros ainda eram altos, os investidores estrangeiros e tanto os nacionais estavam com receio de investir, porque ainda não sabia como para que caminho o governo ia seguir. Sim. Então, foi um ano fraco. Eu esperava que fosse um ano melhor. No final do ano, deu uma melhorada nas vendas, o mercado, os juros, houve uma redução dos juros, como ainda há uma redução dos juros, agora houve um aumento uma redução do desemprego, aumento da geração de emprego. Porém, nesse meio tempo, tem uma figura nova que ninguém fala, mas que eu faço questão, quando empresário, dizer, que são os novos empresários, que é o microempreendedor, o micro-pequeno empreendedor, que muitos que ficaram. Aliás, o MEI foi lançado, acho que em 2008, se não me engano. De lá para cá, nós temos uma outra figura de empreendedor. Nem todo mundo hoje quer ser funcionário, quer ser colaborador, ele quer ter seu pequeno negócio. É a pessoa que é o cabeleireiro, quem faz o doce, o salgado em casa, é o personal trainer, é o professor de inglês que abriu sua empresa, ele quer emitir uma nota fiscal, ele quer crescer. Então, durante a Covid houve um aumento muito grande, eu não sei te dizer de quanto aqui na região, de pessoas que passaram a ter seu próprio negócio, o microempreendedor individual, que também paga imposto e que tem os mesmos direitos de um CLT. Então, também espero um dia que mude essa mentalidade de eu tenho meus direitos. Sim, se você for um microempreendedor, você tem os mesmos direitos de um CLT, que é o CLTista. E também, se você for uma dona de casa, você pode pagar o seu carnê, que você tem os mesmos direitos de um CLT. Então, quando a gente fala em direito, todos temos direitos.
Mas deveres também. Deveres, mas ninguém nunca sabe. Então, porque ninguém gosta de pagar imposto. Porque Exato. a palavra imposto se tornou uma palavra feia. Então, aquele que é, por exemplo, empregado, acho que o empregador, só o empregador tem que pagar o imposto. Não, Sim. querido, você também tem que pagar Sim. seu imposto. E o imposto está em tudo. A partir do momento que alguém que trabalha para mim, que trabalha para você, que compra a caneca, ele está pagando esse imposto. Porém, tem que pagar os tributos, que são ICMS, ISS, FGTS. Todos nós temos que pagar. Se um número maior de pessoas pagasse, com certeza haveria também uma redução dos impostos de uma forma generalizada, haveria um equilíbrio, né? Uhum. Então, essa figura é importante que todos vocês passe a pensar que agora nós temos o empregador, tem aquele que é o microempreendedor individual, que também ele pode, por lei, ter um funcionário. E na Covid, quantas pessoas, quantas famílias, por exemplo, eu vou citar, cresceram. Vou citar um exemplo de um ambulante oficializado pela prefeitura, que oficialmente ele pode ter a sua barraca, não é barraca, é carrinho, né? No centro da cidade, pessoal que vende pamonha, pipoca, que ele tem um ganho maravilhoso. Ele é o dono do seu negócio. E ele vai lá cedinho para vender, fica até o final do dia, não tem essa hora, eu vou entrar às 8, sair às 17, 1 minuto ou 2 minutos depois, já vira uma ação trabalhista. A gente precisa mudar. Vamos mudar nosso conceito do que é o trabalho, de não ficar dependendo só dos meus direitos, meu dever. E os teus deveres é ser um bom funcionário, é trabalhar bem, é você, se eu chego cedo, a tua obrigação chegar cedo. Eu saí até mais tarde, porque talvez o seu serviço você não deu conta durante o dia. Você vê que muitas pessoas estão me ouvindo e falam, nossa, ela é empresária, fala. Mas acontece muito. Hoje, qual é o gargalo de um empreendedor? Porque o empresário não cresce mais. Por falta de mão de obra competente. Porque as pessoas não querem trabalhar. Principalmente a geração de 30 e poucos anos. E isso eu falo como presidente de uma associação onde 70% dos nossos associados têm a mesma reclamação. A falta de mão de obra. Porque as pessoas não querem trabalhar. E eu tenho até uma pessoa, um amigo muito próximo, que ele diz que as pessoas querem ter um ganho rápido, quer ganhar muito, quer ganhar rápido e não quer sofrer pressão. Então, não dá. Então, Fábio... Complicado, né? Mas assim, a senhora está certa. Porque hoje em dia, o que o pessoal quer? Eu quero trabalhar em casa. Pouco trabalho, tá? Sim, por favor. Você não vai me dar muito trabalho. Não é. No horário que eu quiser. O horário que eu quiser, um salário bom. Claro. E que você também não me ligue. Não me pressione. Sem pressão. Se você me pressionar, a gente vai se encontrar lá na Barra Funda. Só faltou finalizar a frase. Porque eu quero ser feliz. Não aguento mais ser feliz. Poxa! Olha, eu tenho um Colorau. Eu sou uma empresa terceirizada da área de educação. Minha área é a área da educação. Eu presto serviço para algumas prefeituras, participo de licitação. À medida que a gente ganha licitação, aí eu contrato mão de obra qualificada. A gente treina, capacita. E aí, numa determinada cidade onde eu presto serviço, eu tinha um professor muito bom de teatro. Currículo ótimo. E ele estava acostumado a dar aula só em escola particular e ele começou a trabalhar conosco. Chegou às 8 bonitinho da manhã, meio-dia, saiu para almoçar, não voltou. E a nossa coordenadora falou, mas fulano, o que aconteceu? As crianças fazem muito barulho, é muita criançada, muita gente, não dá, eu quero ser feliz. Não voltou. Então, eu também quero ser feliz. Eu estou te dando emprego. Sabe, você tem tudo. Tudo que a gente faz tem ônus e tem bônus. Então, mas qual que é a visão da senhora nesse mundo? Porque assim, eu acredito que mudou muito. Se você pegar os anos 70, 80, até ali os anos 90... As pessoas tinham uma outra visão do trabalho. Eu entendo que o mundo do trabalho mudou. Eu entendo as mudanças do mundo. Só que a única coisa que eu não entendo é assim, eu não quero que você me pressione. Infelizmente, aqui eu vou arrumar meia dúzia de inimigos, mas eu acho que os pais, que hoje estão na faixa dos 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, ou quase 60, foram permissivos. Eu quero que meu filho seja feliz, eu quero dar tudo para o meu filho, deixa ele decidir. Não é assim.
Então, não estão preparando os filhos realmente para o mundo. Então, essa geração não trabalha, é o nem. Não trabalha, não estuda e nem quer trabalhar e nem quer estudar. Como é que resolve? Porque ainda fica dependendo do pai. É o pai que ajuda, é o avô que é aposentado, ou a avó que é aposentada te ajuda. Alguém sempre ajuda. E aí, as pessoas, se você pensar bem, nós estamos... O Brasil é um país maravilhoso. Sim. Por quê? Tem remédio de graça nas farmácias, ele é atendido no SUS, nós temos um sistema de saúde muito bom. Puxa, mas eu fico 2, 3 meses para fazer um exame. Óbvio, tem sim os seus problemas, mas se você tiver um problema, o SAMU chega na tua casa e te resgata. Aliás, aqui em Mogi, nós estamos muito bem servidos com o SAMU, nós temos um excelente hospital, que é o Luiza... não é Santa Casa, esqueci. Ou Luiza de Pinho Melo lá, enfim. Então... Hoje você tem farmácia, aí você tem um monte de coisa de graça. Então, para que você vai trabalhar se eu tenho hospital, tenho saúde? Agora, eu tenho carro. Eu conheço, uma grande maioria das pessoas tem carro, mas não tem o seguro do carro. Eu moro em tal lugar, eu não pago o condomínio. Então, vão deixando as suas contas. Por quê? As pessoas hoje estão preocupadas, no momento, estão preocupadas em gastar, em viajar, em ser feliz, no seu bem-estar. E eu também quero ser feliz, mas eu preciso pagar minha conta, preciso de um emprego, e eu sou da old fashion, da antiga. Então, eu tenho que pagar o seguro do meu carro, eu tenho que pagar o meu plano de saúde, porque mesmo tendo de graça um remédio, mesmo eu indo para um SUS, uma emergência, lá na frente eu vou precisar. Então, as prioridades. Então, a gente precisa trabalhar o que é importante para você. Quais são as suas prioridades? Sim, mas assim, eu concordo com a senhora que o Brasil é maravilhoso, que nós temos tudo, tem coisa gratuita, tem auxílio, tem... Eu acho que é legal. E é importante e precisa ter. Só que precisa mais, né? Sim, só que assim, eu também não posso ficar a vida inteira pensando... Na cervejinha, no meu final de semana, se eu tiver... comprar com roupa. Olha, lamentavelmente, hoje eu inclusive falo até que a moçada é uniformizada. Hoje é o cabelo liso, muito liso, unha comprida, é a sobrancelha. Algo contra? Não, eu também faço sobrancelha, eu coloco os cílios, não uso unha, mas os valores mudaram, isso Sim. não é mais importante. Então a pessoa tem que ter um carro. Não, você não tem que ter o carro. Vamos brigar para ter um transporte eficaz no país. Vamos brigar para ter um metrô eficaz. A gente tem que brigar pela... aí você é meio socialista. Eu acho que a gente tem que brigar pela comunidade. Sim. Um trem que favoreça a todos nós. Então, eu penso diferente. Então, eu trabalho, Sim. eu produzo, quero ganhar muito dinheiro, preciso de dinheiro. Não está errado isso. Não, e inclusive eu ajudo a creche, ajudo a entidade, eu ajudo o outro. Porque esse é meu compromisso como cidadã. Mas a senhora sabe, a senhora falou uma coisa interessante agora que me lembrou uma passagem. No meu último eu fiz economia na PUC. Aí no meu último trabalho, um dia eu sempre falei isso. Falei, gente, eu vou ficar muito rico, ganhar muito dinheiro, e quando eu morrer, eu vou deixar uma parte do que eu tiver para a PUC. Foi uma crise no departamento. Mas que absurdo! Eles já são multimilionários. Eu falei assim, fulana, é que assim, foi lá que eu me formei. Mas nada mais justo do que... Foi lá que eles me deram todas as oportunidades do mundo para ser quem eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por lá, eu não seria quem eu sou hoje. E essa é uma mentalidade americana e europeia, né? Sim. De retribuir, devolver para a faculdade, porque essa faculdade tem bolsas de estudo. Então, por isso que o estudante devolve o dinheiro. E eu acho que se eu tenho zilhões, ou que não tenha muito dinheiro, não, que eu tenha lá 5 mil no mês, 3 mil, não sei. Sabe que de repente eu não posso tirar esses 100 reais para ajudar as entidades? Sim. Se podemos. E aí fica aquela mentalidade que assim, eu vou fazer tudo, vou morrer e acabou. Não, você tem que crescer. Perpetuar. Para perpetuar e ajudar o próximo. Que eu acho que é lindo. E aí você está ajudando com educação. Sim. Você não está dando, você está ensinando a pescar. Isso que é Só bárbaro. que as pessoas Pegar não outro pela entendem. mão, vamos multiplicar. Então, por isso que eu tenho o papel de ser um mentor nesse teu objetivo. É de mudar, de mudar a cabeça, de ajudar a pensar diferente. Pode ser que hoje essa pessoa, você foi um precursor nessa ideia. Os teus colegas vão receber bem, mas quem sabe dentro de alguns anos... O pessoal ficou me zoando. É lamentável, mas sabe assim, eu me tornei o ridículo do departamento. Mas sabe por quê? Porque, lamentavelmente,
É a cultura nossa brasileira. É de sempre receber, 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 receber. Eu recebo do governo estadual, federal, municipal. Por quê? Meio que ficou com coronelismo. Ó, eu vou te dar, Sim. porque eu quero você na frente. Então, não, se eu tenho condições de doar, nesse ponto, eu morei fora do país, eu sou filha de comerciantes estrangeiros, tal, então eu tenho uma mentalidade diferente. Eu ajudo sim. Sim. Então, olha, daí eu vou falar um pouco de religião, um pouco de fé, né? Pode falar. E naquilo que eu sou muito bem abençoada a vida inteira, fui uma pessoa privilegiada. Então, é o mínimo que eu posso fazer, retribuir, sabe, para Deus, porque tudo é de Deus, né? Estou devolvendo. Quando eu vou na missa, sou católica. E aí o padre fala, seja generoso, devolva o que é de Deus. Tá lá, dou um bom dinheiro. Independente disso, ajuda na festa de divino, ajuda na festa... Enfim, a gente não pode nem dizer, né, o que a gente dá, diz a Bíblia, que o que você Sim. ajuda, não, o que a mão direita, mais ou menos isso, que a mão direita dá, a esquerda não tem que saber. Mas essa mentalidade é de devolver. Como é que eu devolvo? Eu faço palestra, recebo nas minhas palestras, mas eu faço muita palestra gratuita. E em faculdades, inclusive, onde eu falo. Eu levei anos para falar o que eu falo. Nossa, você fala de inglês, você é fluente em inglês, você traduz em 2 minutinhos, 5 minutos uma frase, é para você nada. Não, eu levei anos, porque eu tive que estudar. Sim. O que eu falo em empreendedorismo foi anos. Então, mas eu, de alguma forma, recebi dos meus pais, sempre tiveram condições, né, graças a Deus, mas essa oportunidade que me deram, eu tenho que passar para o outro. Eu acho que tá certo. Sabe? E eu posso. E eu não também é o seguinte, eu não vou jamais dar mais do que eu posso. Sim. E gastar mais do que eu posso. Porque eu também penso muito no futuro. Mas a senhora sabe que quanto mais a senhora quer dar, mais a senhora vai receber. Ai, nossa, só em graças e Mas bênçãos, é verdade, né? porque assim, quando você tem aquela mentalidade, olha, eu quero essa garrafa só pra mim. A senhora quer mais água? Não, obrigada. Eu quero essa garrafa só pra mim. Eu vou ter ela a vida inteira. Agora, quando eu penso, olha, eu quero essa garrafa, vou tomar um copo e vou dividir com todo mundo. E isso não é socialismo. Jamais vai faltar uma. Jamais vai faltar, porque o negócio vai vindo, porque a sua cabeça não é de acumular só pra você. Você quer muito e não tá errado. Mas você também quer, através daquele montante enorme que você recebeu, ajudar os outros. E isso vai voltando. Vou aqui um exemplo. Eu moro numa mansão maravilhosa. Não moro em mansão, moro em apartamento, mas aqui é um exemplo, né? Uma mansão maravilhosa, com piscina olímpica, sei lá. Diz o nome de um carro bom aí que come igual Porsche. Porsche. Pronto, com Porsche, maravilhoso. Só que à minha volta tem pessoas que estão passando fome, que estão com problema. Aí elas vão assaltar a minha casa. Sim. Elas podem matar alguém da minha família. Então, vamos lá. Será que eu não posso ir até a casa lá da frente e perguntar o que a pessoa precisa? E depois ajudá-la? Vou dar emprego para o seu marido, para o seu filho, vou dar o filho. É isso aí, você vai ter uma boa vizinhança, você vai ter uma sociedade mais justa. Isso aqui não é socialismo, não. Isso aqui é ajudar o próximo, porque eu não vou dar dinheiro. Eu vou ajudar a pessoa a crescer. Você pode vir trabalhar para mim? Você pode carpique um jardim? Aí, se a pessoa não souber retribuir o gesto de amor da senhora, é com ela. Aí é com ela. Aí já não é mais o meu problema, já terceirei o problema. Sim. Não é verdade? Então, assim, não adianta eu estar bem e o próximo não. Eu penso isso. Eu penso, tipo, de que adianta eu ter uma Ferrari, mas eu não ter com quem andar? Ou tá cheio de buraco na cidade, você não pode andar com a Ferrari no buraco. Assim, eu vou andar sozinho. Putz, eu tenho muito dinheiro, mas assim, com quem que eu vou dividir aquelas experiências todas? Independente se a pessoa tem mais ou menos do que eu, você precisa ter alguém legal junto contigo para você dividir as experiências. Nem que seja para elogiar a Ferrari. Ai, que linda que é. E você só vai ter isso a partir do momento que você é uma pessoa bacana. Sim, que você ajuda o próximo, que você está aberta. Exatamente. E o mundo vai te dando, vai trazendo. E tudo isso passa por informação, pelo empreendedorismo. Então, seja empreendedor. Se você quer ter o seu negócio, não importa o tamanho do seu negócio, eu quero vender bolo todo dia, você pode vender o bolo, mas se planeja. Quantos bolos você consegue fazer no dia? Primeiro, para quem você vai vender? Qual é o custo que por quanto você vai vender? Meu vizinho tem lá na loja é R$50, só que você não tem despesa de uma loja.
Então, faça por outro valor. Aí, depois do bolo, o que mais que eu posso fazer? Então, na Páscoa, eu posso vender ovo de chocolate, eu posso vender um bolo de chocolate, eu posso vender... Enfim, e depois da Páscoa, o que eu posso... Então, eu ouço muito. A pergunta recorrente é: mas eu tenho salário X, eu queria tanto ganhar mais, mas eu trabalho até às 6, 7 horas. Sim, mas depois no final de semana ou no decorrer do dia, você não pode fazer alguma outra coisa para ganhar dinheiro? Como, por exemplo, você pode prestar uma consultoria, você pode traduzir quem fala um pouco disso, você pode traduzir, fazer uma tradução, você pode ser uma babysitter, você pode ser um cuidador de final de semana. Sempre tem formas de você ganhar mais. Tem que sair da caixinha, sair do teu espaço de conforto e pensar, abrir tua mente, pensar e ver o mundo. Como que eu posso... E ver modelos positivos. Inclusive, uma das características do empreendedorismo é que o empreendedor ele sempre tem um modelo de pessoa para crescer. Nossa, o Silvio Santos, vou ter como modelo o Silvio Santos. Mas Silvio Santos... mas um dia ele começou pequeno. Se você é um comunicador, por que, de repente, você pode ter o Silvio Santos como modelo de comunicação? Uhum. Como ele se comporta no palco? O gestual, o corporal. Eu trabalho de segunda-feira, fazendo o meu podcast. Nos outros dias, o que eu posso fazer para crescer? Como para divulgar? Como é que eu faço para divulgar meu trabalho? E não ficar o dia inteiro pendurada lá no bendito Face e batendo selfie. Gente, chega de selfie. O mundo está muito chato. Tem influência demais que influencia o quê? Não sei. Precisamos de influência positiva. Esse que o mundo está precisando. Mas a senhora falou essa coisa do babysitter, me lembrou uma coisa, que aqui no Brasil, muitas pessoas têm vergonha de fazer um trabalho menor. E isso não é vergonhoso. É bom você fazer diversos trabalhos. O brasileiro é metido, né? Arrogante. Não ganha nada e não quer trabalhar para o outro. Tem vergonha de ser empregado. Você vai ganhar experiência, vai abrir portas para si mesmo. E isso vai movimentando a vida. Mas aí sai do país... faxineiro, jardineiro e babysitter fora do país, onde a gente nem é bem tratado. E aqui no nosso país tem vergonha. Não tenha vergonha. Mas não poderia fazer o trabalho convencional, que já está fazendo, e aí fazer uma jardinagem no final de semana? Sim, pode tudo. Então por que vai fazer lá fora? Não, porque é besta, é metida besta. Isso tenho vergonha. Não tenha vergonha. Eu já... trabalhei uma única vez, enfim, trabalhei numa escola, trabalhando para outra, eu não tenho vergonha. Se alguém chegar e falar, a partir do momento que eu presto consultoria, estou trabalhando para alguém, não tenho vergonha, não. Quero ganhar meu dinheiro, ponto. Exato. Comprar as minhas coisas. Exatamente. E dentro disso que a gente está falando, uma coisa que eu estava pensando aqui. Todo mundo fala muito sobre como fidelizar o cliente, ou o consumidor. Acho que é o cliente, né? Aí é cliente, porque a partir do momento que eu Agora uma pergunta que eu nunca vi ninguém fazendo, mas eu acabei de pensar nisso. Como que eu fidelizo meu funcionário? Olha, dentro desse mundo louco que nós estamos. É difícil você fidelizar, porque eu acredito que infelizmente eu vejo muita ingratidão. Eu já tive experiências múltiplas na minha vida empresarial de pessoas que eram meu braço direito, que eu confesso que eu ajudei muito, 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 e aí bastou você falar não, ou olha, cessou o nosso... Por exemplo, na Covid, eu durante 7 meses, eu mantive meus funcionários, porque eu não sabia quando que a gente voltar. Como eu presto serviço para a Secretaria de Educação de várias cidades, a Covid começou em março, a gente não sabia quando voltava, esperava o Dória fazer os anúncios da TV, então eu fui aguentando pagar o salário, inclusive os salários mais altos que eu tinha. E aí no dia, por exemplo, no dia 30 eu falei, olha, não tem mais como segurar o trabalho, não vou mais pagar porque eu não sei quando a gente volta. No dia seguinte a pessoa já devolveu o carro, devolveu a chave, não falou mais comigo. Oi? Mas a senhora pediu o carro? Não, nem tinha pedido. Eu só falei que a gente não ia mais. Não pedi. Não veio conversar. E outras situações. Aconteceu agora 2, 3 meses de uma cidade fora de Mogi, onde eu peço serviços. Também a pessoa... Enfim, é difícil. Mas eu procuro fazer a minha parte. Mas a senhora pagou 7 meses? Sem trabalhar na Covid. E aí no dia que a senhora cansa, eu falei, não consigo mais. No dia seguinte, a pessoa podia falar, olha, então tudo bem, estou aqui à disposição. Deixa eu ficar com o carro. Eu não podia até falar, fica com o carro, que até. Eu não pedi o carro de volta, né? Gente! Voltamos a trabalhar depois da Covid e não chamei essa pessoa de volta. Que absurdo! E nem vou chamar, aí tem meu lado ruim.
Você também não foi fiel, não foi legal, não dou. Não foi fiel nesse extremo, né? Uhum. Acabou para mim. Enfim, agora, teve pessoas que saíram por conta do problema, foram para outra cidade. Aí falaram, posso voltar para dar? Ok, sem problema. Então, saia pela porta da frente. Fidelizar. Eu sou uma excelente pagadora. Mesmo porque também, se eu não pagar, o pessoal não vai dia seguinte dar aula, né? Então, eu faço questão de... A pessoa ficar sem os alunos, 30, 40 alunos sem aula, não dá. Então, eu tenho a política da empresa. Está lá, no dia que a pessoa entra, ele recebe um manual de ética e comprometimento, todas as regras. E eu procuro cumprir. Não tenho muito paciência, confesso que não tenho paciência. Eu explico para a pessoa e vou apostando nela. Mas fidelizar é desse sentido. Eu quero que ela cumpra o papel dela, eu cumpro o meu papel, vou cobrando, porque eu explico quais são as funções e atribuições, mas no mais, também eu não posso ser... Eventualmente, eu sou mãezona, amigona, mas também se começa a dar muito problema, para mim já não basta. Então, mas o meu trabalho é sempre falar. Eu falo muito, olha, você tem que fazer isso, porque isso é honesto, isso é correto, isso é o justo. Eu estou pagando a pessoa apenas a metade, porque ela só trabalha a metade do mês. Então, eu acho que a partir do momento que eu vou passando as informações, as pessoas estão entendendo como é a minha forma de trabalho. Agora, no mais, querido, fidelizar faça a sua parte, trabalhe bem, ok? Que eu faça a minha, que é de remunerar, te dar um bom ambiente de trabalho, ser justo no que eu faço, oportunidade. Pronto. Sim, é que eu fico triste, porque você vê essa loucura hoje, o cara não quer trabalhar, e aí qualquer coisa manda uma trabalhista, e você fala, qualquer coisa manda trabalho, qualquer coisa. Não gostou da forma como... Eu tive um caso, uns 2 meses, um mês, uma pessoa que chegava atrasada, discutia, uma professora, oficineira, na verdade, discutia com a diretora da escola, sempre chegando atrasado, não entregava os relatórios em dia, foi me dando vários problemas, registramos em ata, tudo registrado em ata, aí nós admitimos, entrou com a trabalhista. E assim. E, infelizmente, outra coisa que precisa mudar é a cabeça dos nossos juízes, né? Sim. Enfim. E deixa eu falar uma coisa. Assim, e nesse cenário hoje, com a inteligência artificial, como que eu, enquanto microempreendedor, enquanto microempresário, como que eu consigo me destacar nesse cenário? Olha, aí eu confesso que eu não posso te responder, porque eu ainda não sei como é que vai lidar, não sei como vai ser a inteligência artificial, eu não tenho dados precisos. O que eu faço para o meu tipo de trabalho, eu preciso ainda do ser humano, eu preciso do oficineiro, do professor que dê uma boa aula. Então, eu, na área de educação, vou sempre apostar no meu funcionário. Como é que ele pode fazer? Vai preparar um plano de aula. Obviamente, ele vai usar, sim, da inteligência artificial. Só que eu espero que o meu colaborador, que estudou, por exemplo, professor de teatro, de música, de dança, que ele tenha expertise, independente da inteligência artificial, ele use o seu raciocínio para saber se o que ele estudou é correto ou não. O que ele buscou através da inteligência artificial. Mas é uma realidade que vem aí. Eu fico com um pouco de medo, porque a gente tem notícias de mentiras. Por exemplo, na semana passada, de um personagem, fizeram alteração de um candidato a presidente. Eu não lembro. Não, na própria Argentina que aconteceu isso tudo, né? Então, eu fico com medo, porque a gente não sabe o que é verdade, o que não é. Confesso que eu tenho um pouco de medo. Mas ainda não tenho essa interação com a inteligência artificial, preciso conhecer melhor até para poder te responder. Sim. E assim, como que a senhora imagina que vai ser o crescimento do comércio na região de Mogi esse ano? A senhora acha que vai dar uma alavancada? Vai dar uma alavancada, sim. Eu acho que agora que os juros estão reduzindo, nós começando o ano, me parece que a taxa Selic já reduziu, vai haver uma nova redução. Eu estou apostando, sim, que vai haver uma melhoria. Que bom. Porque é mais emprego, mais consumo, exatamente, mais renda, todo mundo mais feliz. E quero aproveitar aí para convidar todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, para conhecer a Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Nós temos uma série de benefícios para quem é empreendedor, nós temos o departamento médico, temos consultoria jurídica gratuita às terças-feiras, temos cursos, palestras, a JUCESP, certificação digital, vários serviços. Vá conhecer. E como que eu faço para me tornar membro da associação? Então, primeiro precisa se filiar, procurar nosso departamento comercial na rua Barão de Jaceguai, acho que é 647,
O telefone de lá é 4728-4300. Só chegar na recepção e dizer, olha, eu quero conhecer um pouco da associação comercial. Aí eles vão ser direcionados, ele ou ela, para o departamento de expansão, que a gente chama, departamento comercial, que vai mostrar toda a associação comercial, os produtos, serviços, e o valor mensal, se eu não me engano, de R$ 76. Super baratinho. Super barato. E para quem é microempreendedor individual, é a metade do preço. Mais barato ainda. Temos o Conselho Empresarial Feminino, que é o primeiro do estado de São Paulo. É um conselho super atuante. As mulheres vão gostar de fazer parte desse conselho. Por quê? Você vai conhecer o negócio da outra e eles vão conhecer do seu negócio. E aí acaba acontecendo uma interação, Exatamente. todo mundo trabalhando entre si. E como que funciona esse conselho feminino? Aí é meio longa, aí cabe até uma outra, já estamos até no final, né? Cabe outro momento. O conselho, como te disse, é falar do negócio da outra. Tem reuniões mensais, nós temos grupo de WhatsApp. No evento da Mulher de Março, por exemplo, essas nossas diretoras organizam o evento do Conselho da Mulher e nós temos um planejamento durante o ano. Então, quem quiser vai lá conhecer. Tem um e-mail, um site, alguma coisa para quem quiser? O site da Associação Comercial. Tudo no site da associação é www.acmc, Associação Comercial de Mogi das Cruzes.com.br. Maravilha. E assim, para terminar, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente? Sim, eu aposto no empreendedorismo. Eu acredito que o crescimento da nossa cidade é através do empreendedorismo. O que é ser empreender? Eu posso ser uma dona de casa, mas uma pessoa informada, uma pessoa atualizada, que eu trabalho para o bem meu e da minha família, mas que eu ajude meu marido, meus filhos a crescer, e eu mesma, porque ser dona de casa também é cuidar do orçamento da casa, Sim. cuidar, saber fazer uma boa compra para a família, né? E tudo passa por informação. Então, eu recomendo que as pessoas leiam, que as pessoas estudem, que as pessoas se informem, né? Porque estar informado é ser um grande empreendedor, é ajudar a nossa cidade a crescer. Eu desejo que todos ganhem muito dinheiro, tenham sucesso e que sejam felizes também. E eu agradeço aqui a sua oportunidade, da Gazeta, e estou à disposição para falar dos outros temas, que nem sabe, na próxima oportunidade pode falar do Conselho da Mulher, de outros departamentos. Nós temos o departamento do Comércio Exterior, os departamentos de uma associação comercial. Tá joia, então. Obrigada, viu? Obrigada, senhora, por passar aqui esse tempinho com a gente, conversando, nesse bate-papo super agradável, inclusive. E é isso. Obrigado a todos vocês também que nos acompanharam ao longo desse tempo, e aguardo todo mundo na próxima semana. Beijos no coração. Tchau, tchau.